E às vezes muitas conversas também não são suficientes ali durante a semana. E tem coisas que não vão passar, né? Também a pessoa está ali lutando para ler a Bíblia e orar. Tem os remédios, né? Os remédios para a alma. Mas tem uma coisa, isso é uma reflexão pastoral, né? Muito prática, que é o domingo. A gente passa por algumas coisas durante a semana e você tem que se ocupar de coisas que você não queria se ocupar e você ouve ali conselhos ruins e às vezes até um conselho certeiro, mas que não é suficiente. Mas aí você chega na igreja e você encontra pessoas que estão passando por algo parecido, né? Pecadores, caídos e sofridos também. E você tem que cantar com essas pessoas, né? E você tem que sorrir, e você tem que ler a Bíblia, escutar a pregação. E tudo isso Deus pensou. Ele pensou que o domingo fosse um dia para que, diante de todas as coisas que você tem durante a semana, você ainda tivesse mais uma. Você chegasse aqui e você fosse puxado para esse núcleo, né, esse ambiente de confraternização, de comunhão, de cântico, né, de alegria. Então, trate o domingo como um remédio, um lugar em que Deus ele quer curar você. Uma vez assisti uma palestra sobre o domingo, e o título da palestra era O Dia da Cura e Libertação. Dia de Cura e Libertação. O pastor Rodrigo Bruto. E aí, a ideia é que no sábado, no Shabat, Deus curava. Jesus curava. Vocês lembram que Jesus era perseguido? Por algumas vezes ele foi perseguido pelos fariseus porque ele estava curando no sábado, né? E o Shabat é isso, né? O dia do Senhor é um dia de cura e libertação. Para que você venha aqui, entregue o seu coração e deixe que Deus trabalhe no seu coração. Através da pregação, da comunhão, dessa fuga, né, do mundo, da mentalidade materialista, né? Você está ali passando a semana toda buscando lucro, e aí você para e descansa para pensar na eternidade de modo mais focal, né? Deixar que nada atrapalhe você. Então, usufrua disso, aproveite isso, porque esse dia é para isso, especialmente o culto. Você saia daqui curado, você fique renovado, né? E tantas coisas que a gente encontra aqui, Deus pensou para que você fosse restaurado. Tá? Então usufrua disso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. A partir do verso 8. A gente vai ler do verso 8 ao 20. Versos 8 a 20. Diz assim, irmãos. Escritura Sagrada. Eclesiastes, capítulo 8, capítulo 5, verso 8 a 20. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. Sobre estes, há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o direito jamais dele se farta. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Nos abençoa mais uma vez, Deus, falando ao nosso coração, curando, Pai, as nossas enfermidades, Senhor. Tua palavra é perfeita, Tua palavra é o Teu instrumento para sondar nossos corações e nos moldar, nos perfurar e nos curar, nos edificar, Deus, como um prédio mal acabado, prédio prestes a cair. Deus, Tu nos reforma, Tu nos consolida, Tu nos fixa, Tu nos repara, Deus, nos pinta. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a nos entregarmos a Ti completamente, para que sejamos moldados pelas Tuas mãos, para que sejamos, Senhor, reparados, reformados, convertidos e curados, Senhor. Faz isso nessa manhã, Pai, a todo coração quebrantado, que o Senhor console, a todo espírito abatido, que o Senhor anime, a todo coração duro, incorrigível, que o Senhor repreenda, Pai, corrija, coloque nos Teus caminhos, derrama luz sobre nossas trevas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, tem um quadro, pesquisei a imagem desse quadro, seria muito bom mostrar para vocês entenderem melhor. O nome do quadro é O Agiota e a Sua Mulher. Vocês sabem o que é um agiota, né? O agiota, na imagem, ele está na casa dele, ele está com uma balança e uma pilha de dinheiro em cima da mesa, e do lado dele está a sua esposa. Ele está ali com aquela balança, ele está avaliando uma moeda, né? Está vendo aquele dinheiro ali, né? Se ele é verdadeiro, se ele é falso. Só que a atenção do quadro, ela é levada para a mulher, para a esposa dele, que está sentada do lado dele, e ela está lendo uma Bíblia, ela está folheando uma Bíblia. Então os dois ali, um do lado do outro na mesa, ele está olhando para o dinheiro e ela está folheando a Bíblia. Provavelmente o marido dela comprou aquela Bíblia, mas se a gente presta atenção, ela está folheando a Bíblia e olhando para o dinheiro na mão do marido. Isso é interessante, porque ela está folheando a Bíblia e distraída com a riqueza que o marido trouxe para dentro de casa. No final das contas, ambos estão focados no dinheiro, apesar de haver ali uma Bíblia aberta, né? Aí dá para sentir aquela tensão no quadro. O autor, ele descreve o quadro assim: a gente sabe que Deus exige a nossa mais alta fidelidade. Acreditamos que nada pode ser mais precioso do que a mensagem do Evangelho, o perdão dos nossos pecados, a dádiva gratuita da vida eterna por meio da fé em Jesus. Mas a gente se distrai facilmente. Muitas vezes nós preferimos folhear um catálogo de vendas do que ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra. Então, essa é a imagem que o quadro traz. Salomão, nesse texto que a gente está lendo, ele começa a sessão falando sobre dinheiro e sobre injustiça, sobre a falta de justiça, como é que os pobres sofrem a opressão dos poderosos. Isso não é um discurso marxista, né? Comunista. Isso é um discurso dos profetas do Antigo Testamento, tá? Isso não é uma coisa nova. Todo regime produz isso.
seja na monarquia do Antigo Testamento, seja na democracia republicana aqui do nosso país. A corrupção, o coleguismo, existe em todo lugar. É muito importante a gente entender que Salomão, ele está falando aqui num contexto diferente do nosso, completamente diferente. Era uma monarquia absoluta, né? E havia esse tipo de sistema em que os pobres eram esquecidos e um grupo de pessoas era beneficiado, trabalhava em benefício próprio. Essa é a nossa realidade, né? E sempre existiu. Então Salomão diz, não fique maravilhado com isso, né? Não fique surpreendido com isso. O verso 8, eu quero ler de novo, diz assim, ó: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. Vejam só, irmãos, não é muito fácil entender o que Salomão está dizendo nesse versículo, apesar de parecer fácil, pode significar várias coisas, tá? Talvez ele esteja falando aqui, tem um comentarista que diz que pode ser o excesso de burocracia. Então tem uma autoridade, acima dela tem outra autoridade, acima dela tem outra autoridade, né? Você vai recorrer a um juiz, a uma instância, então ele dá uma decisão, só que aí um outro juiz vai e enterra a decisão do anterior, e aí tudo isso dificulta a vida daqueles que não têm esse poder, né? Então você quer conseguir uma coisa, só que tem que passar por uma pessoa, depois por outra pessoa, tem que esperar a decisão de uma outra pessoa, tem que esperar outra pessoa chegar. Isso é um sistema burocrático que facilita a vida, que dificulta a vida do mais pobre, né? Que tem muita pressa, que precisa urgente de ajuda, mas o sistema impossibilita isso. Então isso é uma maneira da gente interpretar esse versículo. Alguém mais alto do que outro, mais alto do que outro, um sistema difícil de você alcançar. Talvez ele esteja falando que cada nível do governo, tem alguém mais alto e mais alto, tira proveito do que vem de baixo, né? Um explora o outro, então um pega do outro, um suga do outro, um oprime o outro. É um sistema de oportunismo, né? Um esmaga o outro. E isso revela que, na verdade, é a nossa natureza. Se os mais pobres pudessem oprimir, eles também oprimiriam, só que eles não tem ninguém abaixo deles. Então, essa é a natureza humana. O pessoal consegue poder e prejudica a vida alheia em benefício próprio. Talvez a ideia aqui, que é mais provável, é que um que está abaixo é protegido pelo que está acima, e o que está acima é protegido pelo que vem depois. Ele está dizendo que um supervisiona o outro, a expressão que ele usa, ou seja, um protege o outro, um não deixa o outro cair. É um sistema de coleguismo. Tem uma tradução, a NTLH, não é tanto uma tradução, né, uma paráfrase, mas ela traz essa ideia. Eu vou ler para vocês a tradução da NTLH, diz assim, ó: não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando o direito deles, porque cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Então essa tradução, ela traz a ideia de que o sistema se protege, e se protege contra quem, né? Se protege contra a população. Então é um sistema de coleguismo, tá? Salomão, ele não está dizendo para a gente ser indiferente a isso, mas ele está dizendo assim, não fique maravilhado. Ele está falando, é o que sempre foi desse jeito, não tem nada novo debaixo do sol. Esse é esse mundão que a gente conhece, a coisa de sempre, né? Ele não está dizendo para você esquecer ou não fazer nada que tiver ao seu alcance para mudar a situação, mas não fique tão assustado com isso, porque esse é o mundo em que você vive. Pra você ter uma noção, Lutero, isso é interessante, Lutero, ele tem uma frase assim: o governo esmaga o homem e o apaga e o destrói completamente. Isso é estranho, é assustador, né? Porque século XVI, um reformador falando mal do governo. Até aquele tempo eles tinham uma visão muito diferente do rei que a gente tem hoje, o rei como dado por Deus, né? Uma expressão quase divina. E é interessante que a reforma protestante foi protestante inclusive nesse aspecto, né? De não permitir que nenhum poder absoluto esmagasse o povo. Então Lutero, ele fala algo
como isso, né? Eles falavam em favor do governo, como a vontade de Deus. Por outro lado, eles não permitiam que o governo esmagasse o povo. Então, num Estado que tem intenções de se proteger, né, de trabalhar em benefício próprio, a primeira vítima é a justiça. E a segunda são os que não podem se defender. Então a justiça é morta, a justiça é atacada e o povo sofre. Tá? Quando você vê o Estado se protegendo, o governo se protegendo, se ajudando, ele está se ajudando contra quem? Ele está se ajudando contra o povo. Tá? Esse é o grande inimigo do Estado corrupto. Então, a gente não deve se iludir, irmãos, como se o fato de haver uma autoridade maior vai ajudar a gente, vai ser a nossa libertação. Infelizmente, nem sempre é assim. Dependendo do país onde você está, na maioria das vezes não vai ser desse jeito. Tá? Infelizmente, nem sempre é assim. O verso 9 diz assim, vejam comigo: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Isso aí é um provérbio, tá? Lembrando que a gente está no livro de Eclesiastes, mas de vez em quando Salomão ele traz um provérbio para formular a ideia dele em forma de provérbio. Até o rei depende da terra. Isso torna o rei igual a todo mundo. O rei também precisa da manutenção que todo pobre precisa. Ele precisa da terra. Isso é muito importante, porque o rei é tão necessitado quanto qualquer pessoa. E isso significa que ele precisa de alguém maior do que ele para sobreviver. E no caso aqui, quem domina sobre a terra é Deus, tá? É Deus. Tem um autor que ele diz assim: a terra é o freio que impõe limite à soberba dos reis, porque até o rei depende da terra. Até o rei depende da terra. Então, irmãos, esse versículo talvez ele queira dizer também que a melhor forma de manter a sociedade funcionando é trazer liberdade à terra, é deixar que o povo usufrua da terra, sem impor tantos limites à terra, tá? Veja só como é que isso ilumina o nosso contexto, preste atenção nisso. Talvez a ideia do texto aqui seja uma ideia de liberdade econômica, né? Ele está falando que todo mundo depende da terra. Rei, você depende da terra também. Vamos facilitar as coisas. E aí você, para iluminar bem o que a gente está dizendo, a gente está num país que que alimenta o mundo inteiro, né? O Brasil. Agropecuária muito forte no nosso país. Eu vi um videozinho mostrando as terras aqui do norte, lá de Minas, e aquela coisa linda, muito organizada, muito verde. E um vídeo mostrando as terras de produção lá dos Estados Unidos, né? O país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo. E aquela terra seca, feia, mal dividida, né? E o Brasil ele está muito à frente desse país. Mas a gente tem um governo que trabalha contra a agropecuária, né? Contra o fazendeiro, contra o dono de terras. Negócio esquisito é esse, né? Que coisa estranha é essa? Não é coincidência que a gente prova de tantos males aqui. Nosso país é extremamente corrupto, né? Então, a maneira como se trata a terra do seu povo, a terra do país, diz muito a respeito desse governo, do nosso governo, do Estado. Então, talvez Salomão esteja trazendo esse princípio. Todo mundo depende da terra. Todo mundo depende da terra. O problema era e continua sendo que o rei, ele quer lucro máximo. O rei, ele quer extrair o máximo que ele puder, sugar o máximo. Vocês já viram, vocês sabem que tem esses grandes movimentos aí de ambientalismo, né? Eles querem cuidar da terra. Esses movimentos aí, essas ONGs, elas têm um princípio que a gente não deixa, que a gente não vê. Tem um escritor do século passado, chamado C.S. Lewis, vocês conhecem? Escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele diz que quem dominar o meio ambiente, domina o mundo, né? Então a gente vê essas pessoas fazendo discurso em prol do meio ambiente. Na verdade elas estão querendo dominar tudo, porque se você domina o meio ambiente, você domina tudo. Isso é interessante, irmãos, porque sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. Existe um rei ímpio chamado Acabe, que ele olhou para a casa de um senhor, de um fazendeiro, e disse: eu quero essa casa para mim, eu quero essa terra para mim.
você me dá essa terra para mim? Ele disse, não, essa terra é minha, é herança do meu pai, do meu avô. Aí Acabe disse, mas eu quero para mim. Aí ele ficou chateado e foi chorar, que nem uma criança. Ficou em depressão, porque não tinha a terra que ele queria. Aí a mulher dele, Jezabel, disse, você é o rei, rapaz, pegue aquela terra. Ele foi lá e matou o cara e pegou a terra. A gente vê isso até hoje, né? As pessoas chorando porque o governo tirou o que é seu de direito. Irmãos, então a gente vive esse ciclo, um ciclo de impiedade e injustiça. Esse é o verdadeiro sistema de opressão. O uso do poder público em benefício próprio. Criar e executar leis para benefício próprio, para melhorar, aumentar a própria renda. Esse é o nosso país. A gente consegue ler e ver isso escancarado no nosso contexto, tá? A gente vê uma cultura de carreira política, eles veem tanta vantagem em ficar ali, então eles morrem ali. Mas apesar disso, Salomão está dizendo para a gente não se surpreender com isso, tá? Não é para você não fazer nada, mas em alguma medida ele está dizendo para você tranquilizar o coração. Apesar de ele não usar essa palavra, ele está falando, olha, isso sempre acontece. É porque essa não é a sua salvação, essa não é o seu descanso. Você não deve esperar sua vida, o seu descanso de nenhuma pessoa, inclusive das autoridades que foram colocadas para proteger você, porque até elas vão decepcionar profundamente. Mas de quem a gente vai esperar a salvação então? É por isso que os profetas que falavam tanto de opressão, eles falavam muito sobre a opressão dos pobres, eles também falavam de Jesus nesses termos. Eles mostravam Jesus como libertador do pobre, dos órfãos e das viúvas. Eles escreviam o Messias como alguém que vinha trazer o direito e a justiça. Eles escreviam o Messias como alguém que viria trazer, acabar com a opressão e fortalecer aqueles que estavam oprimidos, tá? O verso 10, irmãos, diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Aí Salomão, ele estava falando da opressão institucional, né, do governo, do Estado, mas aí ele passa agora para um discurso mais pessoal. Ele começa a falar da psicologia da riqueza. Ele fala que todos nós somos assim. Está lapado, rapaz, a gente fica aí com raiva, né? Ele está falando que todo mundo é assim. Ele está dizendo que a gente tem essa sede de riqueza, né? E no final das contas, o que traz a opressão é a vontade de se beneficiar em detrimento do outro. Aí ele fala de modo pessoal, ele está falando para você e para mim. Ele está trazendo o tema do dinheiro para cada um de nós, tá? Mas uma coisa muito importante, não se trata de possuir dinheiro. A pobreza não é uma virtude. Ele não está dizendo seja pobre, quem tem dinheiro está pecando. Mas ele está falando do amor ao dinheiro. Do amor ao dinheiro, tá? A vaidade aqui, quando ele diz assim, isso também é vaidade, ele não está falando da transitoriedade dos bens. Ele não está dizendo que ter bem, ter dinheiro, ter muito dinheiro não vale nada, não, é pecado, é pecaminoso, é algo que não é nobre. Ele está dizendo que quando você ama essas coisas, você é corroído por isso, tá? Veja, o grande problema então não está nas instituições, não está no reino. O grande problema está no coração humano. Não importa o quanto a gente tenha dinheiro, mas a gente está sempre insatisfeito. E quando a gente coloca o nosso coração nos bens, então a gente é destruído por eles. A gente quer mais. Isso é vício. Não é vício, não é assim que a gente define o vício em parte, né? A gente está querendo mais. Você vê sentido nisso na sua vida? Você tem pensado muito em como o seu padrão de vida ele é totalmente insatisfatório, e como você poderia ter outras coisas. Você quer mais coisas, você quer coisas que nem são necessárias agora, mas são o seu sonho, e não tem problema nenhum sonhar, só que você começa a sentir que já tem muitos dias que você está muito frustrado por isso, você está muito angustiado por isso, porque você não tem aquilo que você tanto queria.
Irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Isso começa a mexer com a sua vida, mexer com o seu relacionamento, mexer com o seu temperamento, tá? Então você tem um celular, mas você não tem aquele celular. Você tem um carro, mas você não tem aquele carro. Você tem uma casa, mas você não tem aquela casa. Aí você começa a se comparar com as outras pessoas e você entra na inveja. Aquela inveja sutil de ficar angustiado pelo outro e não ficar feliz. Aí você começa a ser corroído por isso. Porque passou 1 mês, 2 meses, 1 ano e você é uma pessoa infeliz. Porque o seu padrão de vida ainda não mudou. Porque o seu coração está nisso. O pastor John Ryle, ele diz assim: grandeza e riqueza são uma possessão perigosa para a alma. Elas não sabem o que procuram aqueles que procuram possuí-los. Levam os homens a muitas tentações. É provável que enchem o coração do orgulho e acorrentem as afeições a coisas inferiores. Então, é muito importante que você tenha cuidado. Charles Spurgeon diz que o sofrimento, a riqueza nunca me aproxima de Deus, mas muitas vezes a aflição me aproxima. A riqueza nunca me aproxima de Deus. Eu tenho que saber como olhar para as riquezas. O apetite pelas coisas que o dinheiro pode comprar nunca é satisfeito. A única maneira de controlar esse apetite é a gente estar contente no Senhor. Deixa eu ler uma outra frase de outro teólogo, de outro comentarista. Ele diz assim: aquele que faz do seu prazer um Deus, presta a esse ídolo a homenagem dos seus sentidos. Quando você idolatra o prazer, então você doa os seus sentidos, o seu corpo. Mas aquele que faz da sua riqueza um Deus, presta a esse ídolo a homenagem da sua mente. A sua mente gira agora, vive em função, gira em torno disso. Sua cabeça agora foi dominada por um padrão de vida mais elevado, por um sonho. Então você começa a adorar esse tipo de coisa com a sua mente. Sua mente muda. Aí ele diz: o prazer, aquele primeiro tipo de idolatria, ele é movimentado ele diz, pelo poder do apetite. Mas a idolatria da riqueza, ela funciona com uma perseverança deliberada, consagra as suas mais elevadas capacidades ao seu serviço, renuncia completamente à razão e o tempo e todas a capacidade do seu entendimento, bem como todos os desejos do seu coração, a esse grande objetivo: ficar rico, ganhar fortuna. O apóstolo Paulo disse assim: tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Porque quando os nossos desejos ultrapassam as nossas necessidades, é melhor se sentar e ficar satisfeito onde a gente está, do que onde esperamos estar na ilusão de que o nosso desejo seja saciado, mas ele é insaciável. Quando você tem desejos que superam muito as suas necessidades, então se sente e descanse no Senhor. A natureza, ele diz assim, se contenta com pouco. A graça se contenta com menos ainda. Mas a luxúria não se contenta com nada. Quando você se torna uma pessoa cobiçosa, você sempre será infeliz, porque o seu coração virará um buraco sem fundo, tá? Então, irmãos, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Isso é incrível, né? Sabe qual é o tema que Jesus mais falou? Riqueza. Tudo que Jesus prega no Novo Testamento, nos Evangelhos, o tema da riqueza foi o que ele mais tratou, porque esse é um grande problema nosso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. O verso 11, irmãos, assim: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Aí agora Salomão passa a mostrar os problemas e as dificuldades que surgem do amor ao dinheiro, surge do excesso de trabalho em favor da riqueza, trabalho em todos os aspectos, né? O primeiro problema que ele lista aqui é que quando você vai ganhando mais,
vai trabalhando para produzir mais, trazer mais conforto e mais renda e etc., aumenta também as pessoas que vão se beneficiar disso. Esse é o primeiro problema que ele coloca. Quando a gente aumenta a riqueza, aparece mais gente para comer dos meus bens. Isso que Salomão diz. O que ele quer falar? O que ele quer dizer com isso? Ele pode estar falando três coisas aqui. Quando você vai ficando mais rico, você aumenta a sua renda, o governo aparece. Bota a cabecinha assim do lado. Parece o Lula assim, diz opa, e ele vai taxar aquilo ali também. Eu estava falando do governo agora, né, no texto anterior. Então talvez ele queira dizer isso, que quando você ganha mais, o Estado vai querer a parte dele. É assim que o nosso país funciona, né? Talvez ele queira dizer que a renda vai aumentando, a família vai aumentando, a renda vai aumentando, os filhos vão aumentando e você vai crescendo a sua família, né? Talvez seja isso. Naquele contexto, isso é ainda mais evidente, né? Que as pessoas tinham muitos filhos. Então, é natural, no texto seguinte ele vai falar sobre a herança, né? A gente tem que deixar a nossa herança para alguém. Mas talvez ele queira dizer que quando você vai ficando mais rico, mais amigos vão aparecendo, né? Mais amigos, né? Pessoas que querem se aproximar de você para se beneficiar dos seus bens. E aí ele está dizendo, no final das contas, os seus bens são proporcionais, sempre. Você já conseguiu ganhar um pouco mais, o seu salário aumentou, aí você pensa assim, o meu salário aumentou, mas parece que eu estou gastando mais, eu estou gastando tanto quanto eu estou ganhando, do mesmo jeito que eu tinha antes. Parece que não mudou muita coisa, né? Teve esse sentimento de que ganhei um salário a mais, ganhei um pouco mais, mas estou gastando mais também. A gente vai se adequando, né? Ou então, mais pessoas vão aparecendo. Salomão está dizendo isso. O verso 12 diz assim, irmãos: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. A riqueza, ela mantém a gente acordado. Esse é o segundo problema que Salomão lista. Ele diz que o trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, ele dorme em paz. Mas o que ama a sua riqueza não dorme em paz. Então, nesse caso aqui, ter muito dinheiro pode ser nocivo, não só espiritualmente, mas até fisicamente. Fisicamente, tá? O trabalhador que sabe da sua posição, que sabe dos seus limites, que talvez saiba que durante muito tempo ele vai permanecer naquele estado, ele não fica dominado por aquela ansiedade de que sua vida tem que mudar agora, ou você quer ganhar mais dinheiro, você vai... Eu comecei a ver uma série, não vou continuar vendo, série, esqueci o nome dela, esqueci o nome, mas a série é aqueles desafios, né? O pessoal tentar ganhar aquele prêmio final, 5 milhões de dólares. E aí você vê as pessoas ali chorando porque perderam e elas ficam se tremendo. E tem uma mulher que diz assim: a minha vida não faz sentido nenhum, eu odeio a minha vida, porque ela foi expulsa ela não conseguiu permanecer na prova. E ela não vai conseguir aqueles 5 milhões de dólares, né? É uma expressão muito forte da vida humana, do coração humano. O trabalhador, ele descansa melhor do que o rico. Aí ele coloca o trabalhador aqui em posição àquele que ama o dinheiro. Aquele que vive em função do dinheiro sempre busca mais, ele nunca está satisfeito, por isso ele não dorme em paz. Ele não consegue dormir em paz. Então aquele sonho que a gente chama de sonho de querer uma vida melhor, que é bom, que é uma coisa boa. Tem um pastor, um teólogo, que ele diz assim: existe uma diferença entre ambição e ganância. A ambição não é necessariamente uma coisa ruim. Em boa parte a gente deve ser ambicioso, a gente deve buscar uma promoção, ou a gente deve buscar trazer mais conforto para a nossa família, a gente deve buscar um padrão de vida melhor. Isso não tem problema, isso é bom. O chefe de família, aquela pessoa que quer mudar de vida, não tem problema, isso é bom. Mas a ganância é um problema terrível, porque a ganância é a expressão de um coração que não quer conforto, é uma expressão de um coração insaciável, idólatra, viciado, que prejudica seus próprios relacionamentos, tá? Então, irmãos, é impressionante, porque
pessoa que tem menos, na maior parte das vezes, é uma pessoa que sabe dar graças a Deus pelo que tem. Vocês já viram isso, né? Isso é muito normal. Então, o pobre, ele consegue ser mais contente do que o rico. Isso é uma coisa, poxa, uma psicologia impressionante, uma sociologia disso, né? Como é que a pessoa ela consegue ser mais grata quando tem menos do que quando tem mais? Que negócio estranho é esse? Como é que você vê uma pessoa vivendo, às vezes em baixa renda, às vezes na miséria, e ela consegue dizer graças a Deus, e você consegue ver uma pessoa viciada em produzir mais, porque ela não se sente satisfeita, e ela não consegue dar graças a Deus pelo que ela tem. Isso é muito estranho. Tem um puritano que diz assim: Salomão foi mais prejudicado pela sua riqueza do que pela sua sabedoria. Dos seus prazeres mundanos surgiu tal fogo que consumiu e queimou o seu espírito mais seleto e as suas virtudes mais nobres. Sob todas as suas vestes reais, ele tinha apenas uma alma surrada. Sob as suas vestes reais, ele tinha apenas uma alma surrada. Como a riqueza esfarelou a vida de Salomão. Ele sabe o que ele está dizendo aqui, porque ele amou o dinheiro. Versos 13 a 17, deixa eu ler de novo com vocês. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Então a gente tem aqui a terceira razão pela qual o amor ao dinheiro não faz sentido e traz grande prejuízo. É que ele existe hoje e amanhã não. Essa é a terceira razão, a terceira dificuldade, tá? O grande mal, como Salomão diz: Deus deu, Deus tirou. Lutero diz assim, irmãos: Deus permite muitas vezes que as riquezas venham na vida de certas pessoas para depois causar a ruína daqueles que as possuem. Deus faz isso. Aqui a gente tem uma ironia teológica, né? Aquilo que deveria proteger torna-se a perda. Então Salomão desenha um ciclo: a riqueza acumulada, a riqueza perdida e a geração seguinte desprovida, tá? Lembre-se, irmãos, que ele está falando aqui do amor ao dinheiro. Ele passa a falar de um caso de alguém que acumulou riqueza e perdeu a sua riqueza por um descuido, por uma irresponsabilidade. Tá? Naquele tempo, você imagina, o pessoal andava numa caravana de camelo, né, levando ouro, prata, e aí vinha um assaltante e levava tudo, ele perdeu tudo. Hoje em dia, ele calculou errado, ele foi numa hora errada, ele está muito ansioso para chegar naquele lugar. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o irresponsável ele perde dinheiro por um mau investimento, um investimento errado, ele perde dinheiro por uma aposta, ou ele perde dinheiro por emprestar por outra pessoa irresponsável, mas ele... Então a gente está sempre perdendo dinheiro. Ele diz, então, a geração seguinte, a família, a própria família, os que mais deveriam se beneficiar disso ficam prejudicados. É o caso aqui, tá? O mau uso do dinheiro é a expressão de um coração errado, tá? Você vê como é que o Charles Bridges, ele diz assim, que a idolatria do dinheiro afeta a mente. A gente fica irracional. Então a gente não sabe usar direito o nosso dinheiro. Isso é expressão de idolatria. Então ele fala de um quarto problema, irmãos, ainda nesses versículos. A gente não pode levar o nosso dinheiro com a gente, tá? A gente veio nu e a gente vai morrer nu. Paulo aplicou esse princípio também lá em 1 Timóteo 6. Ele disse, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí o verso 17, ele termina de forma tenebrosa, né, irônica. Ele descreve uma pessoa acabada. Veja aí o verso 17, destruída. Quem é essa pessoa?
O rico que ama o seu dinheiro, ele viverá em trevas, sem descanso, enfermo e indignado. Indignado. O temperamento dele dilacerado. Aquela pessoa que vive em função do dinheiro é uma pessoa irritadiça. É uma pessoa que está sempre com raiva. Preste atenção, gente. Você tem tido muita discussão dentro de casa. Pense direitinho se essas discussões não são por causa de dinheiro. O idólatra, ele é irritadiço. Ele fica com raiva, ele fica mal-humorado o tempo todo, porque ele ama o dinheiro. Ele ama aquilo que ele não possui. O avarento, então, ele acaba sozinho, na miséria. É isso que o verso 17 diz. Ele vive numa escuridão espiritual. A alma dele fica atormentada de ansiedade. A busca ímpia pela riqueza exige um esforço físico, mental, não natural. Ele também se torna então uma pessoa irritada, um velho amargurado, porque nenhum avarento é feliz. As pessoas que vivem pelo dinheiro, elas tentam juntar o máximo que elas podem, e quando elas precisam abrir mão, elas se tornam raivosas, irritadas. Será que essa irritação, esse mau humor, essa angústia sua não é por causa disso? O que a gente ganha, irmãos, quando a gente vive pelo dinheiro? Você deve refletir agora sobre isso. Lutero, eu estou citando muito Lutero porque ele comentou em Eclesiastes, ele diz assim: assim como abandonarei as minhas riquezas, quando eu morrer, eu as abandonarei enquanto eu viver. É isso que a gente deve fazer, tá? Você não vai fazer um voto de pobreza, mas você vai tirar o seu coração das suas riquezas. Essa é a maneira que a gente deve agir nessa vida. A maneira de abandonar a nossa riqueza é simplesmente contemplar o que a gente tem e dizer assim: aqui está algo que Deus me deu para me alegrar por hora, só por um momento. Ou talvez para que eu doasse, ou para que eu dedicasse mais a outras pessoas ou ao reino de Deus. Mas eu preciso lembrar que jamais eu vou levar isso comigo. Isso é uma coisa boa para que as crianças aprendam. Será que você não tem educado seus filhos a ser uma pessoa avarenta no futuro, que idolatra o dinheiro, porque o seu grande interesse é que ele foque na carreira, que ele foque em ganhar, que ele foque em adquirir? Então, irmãos, a gente precisa educar nosso coração. Para terminar, por favor, os versos 18 a 20 diz assim: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aí Salomão, ele termina esse texto de forma interessante, uma virada. Ele apresenta agora o que é bom. O que é bom? Comer, beber e gozar do trabalho como um dom de Deus. Então ele agora valoriza a riqueza, ele valoriza o prazer, só que do jeito certo, como uma dádiva de Deus. Isso é impressionante. Quando eu idolatro os meus bens, o meu prazer, quando eu me torno uma pessoa avarenta e infeliz, é porque eu deixei de tratar o que eu possuo, ou que eu poderia possuir, como um dom de Deus. Eu não trato como um dom de Deus, eu trato como? Eu trato como uma conquista meramente minha, ou como um Deus, e não como uma dádiva de Deus. Então o Salomão ensina que a gente pode desfrutar dessas coisas de consciência limpa, e na verdade eu só consigo desfrutar dessas coisas quando eu sou grato a Deus por isso. Do contrário, essas coisas vão me destruir, elas vão me corroer. Aí o verso 20, irmãos, termina de modo pastoral. Aquele que recebe esse dom de Deus e entende isso, ele não se fixa excessivamente nos dias da sua vida, mas Deus ocupa o coração dele. Então ele é feliz.
Deus concede consolo real, mesmo num ambiente, num lugar caído como o nosso. O segredo é não colocar o nosso coração nas riquezas, como Jesus ensinou. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6, ele vai dizer: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então desfrute do que você tem, grato ao Senhor. Salomão dá essa visão equilibrada, centrada em Deus, para que você tenha, e talvez que você tenha muito, e que você enriqueça, que você seja dono de muitas portas, mas que você saiba utilizar o que você possui. Tá? Se nós somos ricos, irmãos, se a gente tem bens suficientes, ou um pouco mais do que o necessário, a gente deve desfrutar disso. Como? Com gratidão a Deus, com moderação, com amor ao meu próximo, que também precisa, sem jamais ser dominado por aquilo que a gente possui, mas sendo sempre dominado por Deus, que é o doador de tudo isso. Tá? Só pode dar a verdadeira alegria aquilo que não domina o nosso coração. As riquezas não nos dão verdadeira alegria, mas elas podem tirar. Então, que a nossa alegria esteja em Deus. Qual é o seu tesouro? Jesus é a dádiva das dádivas, e Ele veio nos salvar se fazendo pobre em nosso lugar. Ele se esvaziou da sua majestade, se entregou em nosso lugar, morreu a nossa morte, sofreu as nossas dores, foi oprimido por nós, para que a gente se tornasse rico. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, para que nós fôssemos ricos da sua graça, salvos eternamente. Rico, na linguagem de Salomão, na linguagem de Paulo e na linguagem de Jesus, é aquele que está sempre satisfeito, não importa a situação, satisfeito em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Oremos.